cliente me enviou essas cadeiras para fazer uma reforma. Então, ela era estofada e agora ela quer um pouco mais rústico, embora o assento ainda vai ser estofado, né? Vai precisar ser feito ele novamente. Ela é bonita, né? Madeira bonita, assim, parece ser um cedro, algo semelhante. Um pouco da madeira que ficava escondida, né? Me parece um eucalipto. Então, a solução aqui, eu falei para cliente, é a gente deixar ela um pouco mais escura, passar um tingidor de madeira, deixar ela um pouco mais escura, né? Uma das exigências dela é que o estofamento seja azul. Então, vai ficar um pouco rústico a madeira, mas com ainda um estofamento azul. Como aqui o espaço ele é diferente, porque aqui ela era toda estofada, não aparecia. Esse espaço e esse aqui, eles são legais ainda, à distância. Mas esse ficou um pouco maior, né? E aí fica um pouco esquisito. Então eu fiz um molde. A ideia é preencher isso com duas travessas. Na vertical. Então uma aqui, mais ou menos. A outra aqui. Porque eu posso prender por baixo e por cima e não vai aparecer a cavilha. Então, em cima aqui ela tem um acabamento, né? Que foi tirado, depois vai ser colocado novamente. Então, eu prendendo com cavilha essa madeira, por cima e por baixo, não vai aparecer. Se eu colocasse assim, iria aparecer aqui na lateral, né? Na lateral aqui, ó, iria aparecer um furo da cavilha. E a cadeira não tem, porque as cavilhas elas são ocultas. Essa seria a primeira situação, né? De deixar na vertical. A outra situação é que eu faço o travamento disso aqui, né? Aqui ela ainda não está mexendo, mas ela tem uma cavilha e cola, originalmente. Colocando essa aqui na vertical, e colocando a cavilha por cima e por baixo, eu deixo ela fixa e não vai haver perigo de no futuro, ao pegar a cadeira por aqui, que isso aqui solte, né? Então qual vai ser o procedimento? Vai ser agora fazer essa madeira para colocar lá. Então são 8 peças, porque são 4 cadeiras, né? Depois, o lado de cá, passar a tupia de mão para arredondar um pouquinho essas peças. Colocar esse acabamento em cima, que já era da cadeira, porque ele vai tapar a cavilha que eu ponho aqui, para prender aquela peça que eu mostrei antes. Então a cavilha que vai aqui, essa peça vai tapar a cavilha que eu vou colocar aqui para prender aquela peça que eu mostrei antes. Por baixo não vai aparecer, ok? E procedimento posterior, pintar com um tingidor um pouco mais escuro, depois passar verniz para dar brilho, e a última etapa, colocar o estofamento, que a princípio ela me pediu azul, né? Eu ainda vou ver, porque como ela quer mais rústico, até seria legal se deixar sem estofamento, só com o madeiramento, mas a cliente é que manda. Ela pediu azul, a gente compra o material azul e estofa, né? Então, como vai ser estofado, o assento aqui vai ser MDF, porque tá sem. Então vai ser estofado, não vai aparecer, é um MDF, que eu trabalho daí para o estofamento com MDF. Eu creio que vai ficar bem legal. E a sequência eu vou mostrar para vocês os cortes, furando, pondo cavilha, preparando, ok? Quando eu for usar a tinta, eu mostro também o tingidor, qual a marca, qual a cor, né? Verniz é o que eu sempre uso, verniz marítimo. E a madeira eu já separei aqui. Essa vai ser a madeira que eu cortarei para fazer as peças conforme esse molde, né?
Eu creio que vai ficar um pouco escuro, mais ou menos como isso aqui, ó. Isso aqui é um angelim com tingimento, que era de um outro banco que eu diminuí um tempo atrás. Então, eu creio que vai ficar mais ou menos nesse tom. Não posso ainda garantir, porque cada madeira, quando a gente tinge, ela acaba tomando uma tonalidade um pouquinho diferente. Nem sempre tão certinho, né? Como deveria ser. Já fiz os cortes das travessas. Fiz um ângulo aqui de 10 graus. Para o corte ficar assim. Vamos ver se dá para ver a serra passando ali. Ó. Então esse corte de 10 graus é para que faça o encaixe. Então o 10 graus aqui fica para baixo, e a madeira encaixa aqui. E agora a sequência é fazer furação e fixar essas madeirinhas. Então a ideia é que fique assim. Elas ainda não estão fixas, né? Só fui pondo no lugar porque cada cadeira aqui deu uma medida diferente. Então 1 milímetro, 2 milímetros de diferença de uma para outra. Por isso eu tive que ficar regulando a máquina e cortando. Para cada cadeira, então o tamanho ficou um pouco diferenciado, tá? Eu vou colocar fazer a furação agora e colocar as cavilhas ou parafusos. Eu ainda estou pensando o que vai ser melhor aqui, se vai ser cavilha ou parafuso. De qualquer forma vai cola para ajudar na fixação. Já lixei as cadeiras. Usei essas duas lixadeiras, lixa 60 e lixa 80. Agora vai ser passado um tingidor para dar uma aparelhada na cor. Não para ela ficar toda igual, né? Não é essa a intenção. Mas só para dar uma aparelhada na cor, principalmente aqui aonde já foi envernizado no passado e aonde não era envernizado, né, que foi feito o lixamento, é que aqui por cima ia uma capa, né, estofada. Então, só lembrando, essas cadeiras elas tinham um encosto estofado e um assento estofado, e foi retirado porque estava muito velho já, né? Rasgado, e a cliente pediu para fazer um acabamento mais rústico. No princípio, a princípio, aqui iria um assento azul, uma capa azul. Só que, olhando para o projetinho e como foi ficando o trabalho, à medida que foi sendo construído, se optou em colocar madeira. Ela fica um pouco mais bonita, né? Já que o encosto iria ficar assim, né? Com essa madeirinha que foi colocada, porque não tinha antes. E... bom, optou-se em fazer assim, né? Aqui tá lixado. Posteriormente nós vamos vendo no vídeo passando tingidor, passando seladora, depois o acabamento com verniz. Claro, depois que é passado tingidor e seladora, vai ser feito ainda mais uma ou duas vezes, vai ser lixado com lixa 220, para ficar um acabamento mais fino, mais refinado. Tingidor de madeira foi passado para deixar nesse visual envelhecido. Eu faço a mistura do tingidor com a seladora nitro. A seladora que mistura, né, faz a diluição com thinner. Eu gosto desse material. Depois que é passado esse selador com o tingidor, é feita a lixação, o lixamento, como queiram, com lixa 100 e lixa 220, manualmente.
agora ela está preparada para o verniz. Então a próxima etapa é o verniz.